tudo bem? Eu sou Carla Lara, neuropsicopedagoga, e hoje eu vim falar com você sobre o que nós podemos aprender da história de Albert Einstein. Isso mesmo, esse físico que tanto modificou as nossas vidas, tem mais coisas para contar. Pois é, ouvindo a minha filha ler esse livro, Um Raio de Luz, da editora Companhia das Letrinhas, quem escreveu esse livro foi a Jennifer Berne e o Vladimir Radunsky. Esse livro conta a história de Albert Einstein e algumas curiosidades me chamaram a atenção. Bom, eu gostaria de ler para vocês apenas 3 páginas desse livro. Há mais de 100 anos, enquanto as estrelas giravam no céu, a Terra rodava em torno do Sol e os ventos de março sopravam em uma cidadezinha à beira de um rio. Um menino nascia. Seus pais o chamaram de Albert. Mais precisamente, no ano de 1879, na Alemanha. Gente, essa história se passou realmente há mais de 100 anos. Olha que interessante. Albert fez 1 ano e não disse uma palavra. Albert fez 2 anos e não disse uma palavra. Albert fez 3 anos e não falava quase nenhuma palavra. O que me chamou a atenção, que lá nos idos de 1800, a mãe dele já estava preocupada com essa situação e foi buscar informações sobre a comunicação de Albert Einstein. Ele só observava e a vida dele mudou quando ele ganhou uma bússola. Isso mesmo, ele estava doente e o pai o presenteou com uma bússola. A partir daí, Albert começou a fazer perguntas. E olha só, quando a gente diz que há um atraso de linguagem, a gente precisa procurar. E essa mãe, foi curiosa o bastante, preocupada com o filho para buscar ajuda. Isso chama a atenção realmente por causa da época, Se fosse hoje em dia, eu teria certeza que a gente conheceria especialistas na área para instruir essa mãe da melhor maneira possível. Albert foi crescendo e dizem inclusive que ele se reprovou em matemática, um físico se reprovar em matemática. Olha quanto aprendizado a gente tem na vida de Albert Einstein. Albert cresceu, e umas coincidências do destino, por isso que hoje em dia a gente percebe que muitas das características de Albert têm a ver com autismo, com TDAH, até com dislexia. Albert era conhecido como uma criança que voava muito nas aulas. Ele voava e perguntava. Enquanto ele não recebia a resposta que lhe interessava, ele não seguia em frente. Ele foi trabalhar numa repartição pública e ele, curioso de nascença, não se conteve e mandou algumas cartas para cientistas, pesquisadores da época. E esses pesquisadores o chamaram para trabalhar junto com ele. Outra característica interessante é que ele tinha muitos sonhos, ele relatava muitos sonhos. Então a imaginação dele florescia à medida que ele crescia. E quando ele foi reconhecido pelos colegas cientistas, ele foi reconhecido na verdade como um gênio, porque ele observava tudo. O vento, ele observava a luz, ele observava o movimento das águas. E com isso, ele foi tomando consideravelmente a forma que ele gostaria, Ele conduziu a vida dele do jeito que ele gostaria. Mas
Mais uma curiosidade, Einstein era músico e ele tocava para crianças. Olha, a gente sempre diz que o potencial, né, de quem tem transtorno é muito criativo. E Albert usou isso na vida dele favoravelmente. Outra coisa interessante foi que ele dizia que adulto ele poderia escolher se ele usava meias ou não. As meias sempre o incomodaram e quando pequeno a mãe fazia com que ele calçasse as meias. Mas depois de grande ele escolheu não usá-las e todos achavam muito estranho isso. Ah, tinha mais uma curiosidade. Albert, quando precisava pensar, saía sem meias e tomava sorvete. Ele buscava essa questão sensorial que é muito forte. Ele gostava de uma roupa bem usada, né, bem surrada, e isso trazia para ele comodidade. Albert cresceu, trouxe para a gente muitos ensinamentos na área da física, mas essas curiosidades que eu trouxe aqui da história de Albert Einstein pode servir para os nossos dias, pode trazer para todos nós um ensinamento muito importante. Atraso de linguagem é sinal de que precisamos investigar. Questões sensoriais, né? A questão das roupas, o tato, é necessário avaliar, né? E a gente, todos dizem, né, que Albert pode ter tido uma dislexia, um autismo, né? Na verdade, a síndrome de Asperger, TDAH, mas como fazer essa investigação póstuma? Então, nós vamos ficar aí com tudo que ele nos ensinou e esses detalhes para que a gente leve para as avaliações multidisciplinares. Se você precisa de uma delas, se você tem alguma curiosidade, nós podemos te ajudar. Você pode entrar em contato comigo, enviar a sua dúvida e eu vou responder com o maior prazer. Então, ainda não se inscreveu no meu canal? É só clicar aqui embaixo, ativa o sininho e todos os vídeos que eu postar você vai receber em primeira mão. Eu conto com você para fazer um canal bem interativo.